Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de análise e previsão aqui no Meteorologia para a Agricultura. Vamos falar da previsão especial para esse último fim de semana do mês de março, o decorrer dos próximos dias como ficam. Vamos responder perguntas do pessoal aqui do YouTube. Muito obrigada pela participação de todos vocês e vamos comentar também a situação do produtor rural em meio a essa crise do Covid-19. A gente recebeu um relato muito bacana, quero ouvir também de todos vocês como tem sido, enfrentar essa crise. E é isso aí, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, e hoje a gente começa o nosso vídeo de uma forma diferente. Antes de falar da previsão, vamos ler um relato aqui de um engenheiro agrônomo, produtor rural lá da região centro-sul de Minas, o Fred Lemos. Ele é lá da região de Carmo do Rio Claro. E ao longo dos últimos dias, eu tenho interagido aí com produtores rurais, perguntado como é que tá a vida deles. Alguns produtores interagem com a gente aqui pelo Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá também. E ele falou, eu perguntei, como é que tá a atividade de vocês aí no campo devido a essa crise do Covid-19, o que mudou, o que tem acontecido? E o Fred trouxe uma mensagem bem bacana pra gente, olha só, ele disse: olá, tudo bem, e você? Aqui em Carmo do Rio Claro, o clima está bem tenso, teve um decreto da prefeitura para fechar, fiscalizar. A gente também teve várias áreas do comércio aí fechadas, somente farmácias e serviços essenciais ainda funcionando, mas o ponto positivo é que ainda não temos casos confirmados aqui na região. Essa mensagem eu recebi há alguns dias, eu espero que o cenário continue o mesmo, viu, Fred? E a população, por enquanto, está colaborando, as atividades de campo estão quase normais, o plantio do milho safrinho inclusive, mas em um ritmo um pouco mais lento. E ele comentou com a gente que as revendas de defensivos agrícolas estão acontecendo somente por telefone. Então você vê que na crise, alguns produtores estão sendo impactados. O Fred relatou essa mensagem pra gente. Muito obrigada, Fred, pela sua mensagem. Vamos até começar a previsão falando do estado de Minas Gerais, aí a previsão completa para o estado mineiro nessa reta final de março. E você, produtor, em meio a essa crise do Covid-19, você está sendo impactado? Conta pra gente aqui nos comentários, conta pra gente como é que você tem reagido a tudo isso, se está em alguma área de risco, se alguém próximo a você já foi infectado. A gente sabe que os maiores centros de infecção, de espalhamento do vírus, são as áreas de grande densidade populacional. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, são as áreas também que registraram mais mortes até agora. Mas como é que está a vida do produtor no campo? Você tem se sentido ameaçado? Como é que isso tem funcionado para você? E assim como o Fred, algum defensivo, algum produto no campo que você precisa, você tem sido afetado no fornecimento desse produto? Conta aqui pra gente nos comentários, tá bom? É muito importante a gente acompanhar como é que está o cenário da agricultura no Brasil. E uma das coisas que impactam, também é a meteorologia, por isso a gente começa a falar de como estão, as chuvas ao longo dos últimos dias, esse comecinho da estação de outono. Tivemos muita instabilidade na metade norte do Brasil, Quem está ali entre o norte do Tocantins, Piauí, Maranhão, tá vendo que está chovendo muito ali na região. A chuva passou de 100 milímetros nos últimos dias, tem atrapalhado um pouquinho as atividades de campo. E a gente ainda observa, ao longo dessa semana, principalmente no satélite da quinta-feira, nuvens bem carregadas na metade norte do Brasil. Ao passo que o centro-sul, olha só, tem uma frente fria avançando pela costa sul do Brasil. Ela provocou algumas pancadas de chuva ali bem isoladas no Rio Grande do Sul, mas tudo indica que nos próximos dias, olha só, essa frente fria vai rapidamente se afastar para alto mar. É por isso que no mapa de previsão de chuva para os próximos 3 dias, ainda não tem previsão de praticamente nenhuma instabilidade no sul do Brasil. Apenas algumas chuvas bem isoladas aqui no oeste da região sul, entre a região de Iraí, Erechim, Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, até o oeste do Paraná, na região aqui de Foz do Iguaçu, Cascavel, até a região de Loanda, ali no noroeste do estado. Bom, se a gente avança um pouquinho mais esse mapa, a gente observa que a chuva começa a se espalhar um pouco mais pelo centro-sul do país. Vai ter chuva em São Paulo, no sul de Minas, em grande parte do centro-oeste do Brasil, inclusive aqui nessas áreas,
entre as áreas produtoras de cana-de-açúcar de São Paulo, sul de Minas Gerais. Avançando nos próximos 10 dias, a chance de chuva aumenta ainda mais, ou seja, no fim da próxima semana, né? A gente tem previsão de acumulados aí acima de 40, 50 milímetros em alguns pontos. Isso porque na semana que vem, essa frente fria que está no sul agora vai se afastar rápido para alto mar. Mas na semana que vem, uma outra frente fria que vem por aí sim traz mais chuva para o Brasil central de uma forma geral. E ela vai trazer chuva para São Paulo, para o estado de Minas, olha só, a gente vê que a região de Carmo do Rio Claro tem potencial para receber acumulados acima de 30 milímetros de chuva, também um pouquinho mais para o oeste do estado, aqui na região da Zona da Mata Mineira, a gente tem chuva boa prevista para Muriaé, para a região de Carangola, Carapã, tem previsão de chuva chegando aí nessa região ao longo da próxima semana. Só que o norte de Minas Gerais, e também já vamos acompanhar aqui a previsão do norte mineiro, e falar também do sul da Bahia, centro-sul baiano. Inclusive hoje a gente recebeu uma pergunta aqui do centro-sul baiano, a gente vai responder. E infelizmente, olha só, nos próximos 10 dias o padrão de tempo mais seco ainda predomina nessa região. A gente vê que o produtor que recebeu muita chuva aí ao longo de fevereiro, comecinho de março, agora tem pouca chuva para o desenvolvimento do milho safrinha e também diminuição da disponibilidade hídrica para as áreas de pastagem. Bom, comentando então o panorama geral que a gente deu agora, na semana que vem a chuva retorna, tem chuva de novo para o Brasil Central, Centro-Oeste também algumas pancadas isoladas no milho safrinha, região de Sinop, também Primavera do Leste, Pontes Lacerda. Vamos às perguntas então do pessoal do YouTube? A gente começa pela região Nordeste do Brasil, olha só, a gente tem 3 perguntas da região Nordeste. Eu selecionei uma da Paraíba, né? O pessoal da Paraíba participa sempre com a gente, fazia tempo que eu não vi uma pergunta desse pessoal. E olha só, Pedra Lavrada. Vamos ver quem mandou essa pergunta pra gente? Olha só, foi o Joeliton Bezerra, ele mandou boa tarde, gostaria de saber a previsão para o Nordeste, em especial para o interior da Paraíba, nesse final de março e meados de abril. Obrigada pelas informações. Obrigada a você, Joeliton, pela participação. Então vamos lá para a região de Pedra Lavrada, a gente vai ver que tem previsão de pancadas de chuva isoladas, com acumulados poucos expressivos agora no decorrer dos próximos 5 dias, mas na semana que vem as instabilidades aumentam no estado paraibano e também no norte da região Nordeste de uma forma geral. E aí sim a gente tem potencial para uma chuva ligeiramente mais expressiva, que também deve atingir aí Campina Grande, a região de Guarabira, João Pessoa. Então, na semana que vem tem potencial para chuvas ligeiramente mais expressivas e com acumulados agrícolas aí que passem dos 40 milímetros, tá bom? A próxima pergunta é da região de Barra dos Coqueiros, que fica no leste sergipano. Vamos ver quem mandou essa pergunta pra gente. Olha só, foi o Paulo Ferreira. Oi, Heloísa, queria saber as chuvas na região de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Então, vamos lá, Paulo, olha só. No decorrer dos próximos 10 dias, tem previsão aí de cerca de 40 milímetros acumulados. Mas a gente precisa lembrar que essa chuva, né, não é muito significativa em termos de volume diário, porque ela vai cair ao longo dos próximos dias, com acumulados bem moderados, aí na casa dos 5, 10 milímetros no máximo diários. Então é uma chuva que está bem distribuída ao longo dos próximos dias, né? Os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, outras áreas de instabilidade devem garantir uma chuva contínua, só que com baixos acumulados diários aí na sua área produtora, tá bom? A próxima pergunta e a última da região Nordeste é de Piripá, no centro-sul da Bahia. Olha só, é muito próximo ao norte do estado de Minas Gerais, onde a gente já tinha comentado que o tempo continua bastante seco. E quem nos mandou essa pergunta, eu vou até fazer questão de mostrar, porque ele falou assim pra gente, ó, Cristiano França. Boa tarde, Luísa, você nunca responde minha pergunta, eu vou tentar mais uma vez. Desculpa, Cristiano, a gente tenta responder as perguntas de todo mundo, a gente faz os vídeos aqui sempre pensando em agradar o pessoal, mas é difícil a gente tentar toda vez, né? Mas olha, me chamou a atenção essa sua mensagem, por isso muito obrigada por insistir, tá bom? E a gente vai falar pra você como é que fica o tempo na região de Piripá, próximo ao norte de Minas Gerais. Quer saber a previsão para o fim de março e também para o mês de abril.
Olha só, a previsão para os próximos dias na região de Piripá ainda é de tempo bastante estável. Guanambi, Brumado, Lagoa Real, Vitória da Conquista, toda essa região também segue aí com tempo mais firme, sem previsão de chuva. A gente vê que tem uma área aqui entre o norte de Minas e o centro-sul da Bahia que está com essa persistência de um tempo mais seco, uma massa de ar mais seco nessa região. E quando isso pode mudar, né? A gente sabe que cada vez mais, vai chegando essa época do ano, a chuva vai diminuindo. A gente vê que ao longo da estação de outono tem previsão de chuva dentro, né? E até ligeiramente abaixo da média para essas áreas. E quando a gente fala em abaixo da média, acima da média, a gente está falando da climatologia. Então, olha só, se eu olhar aqui o mês de abril, né? Qual que é a previsão? Fica entre 50 a 100 milímetros de chuva para essas áreas. E às vezes nem cai tudo isso, né? Então, se a gente está vendo que vai ficar dentro da média, cada vez mais o tempo ficando seco, para os próximos dias, então, sua área produtora não tem mais previsão de grandes acumulados. Se ocorrer algum episódio de chuva, vai ser naquele momento que na semana que vem a frente fria sobe pela costa do sudeste, passa rapidamente aí na sua região e deixa algumas pancadas isoladas, mas por enquanto os modelos não conseguem identificar essas pancadas muito isoladas, não tem previsão por enquanto de grandes acumulados, tá bom? Agora a gente vai para o sul do Brasil, na região de Inácio Martins. Quem mandou essa pergunta pra gente foi o Edson, ele falou: oi Heloísa, se possível falar a previsão para Inácio Martins, precisamos de uma chuva boa, porque o tempo está muito seco por aqui. A gente sabe que tem algumas áreas também do centro-sul plantando milho safrinha. E essa frente fria que eu comentei na próxima semana, que chega, né, à região sul do Brasil, ela tem potencial para provocar acumulados de chuva na região centro-sul do estado do Paraná, em torno de 30 milímetros, até 40 em algumas áreas. O grande problema é que a gente está vendo que essa mancha de chuva ela é irregular, mal distribuída. Então pode ser que algum produtor, né, ainda enfrente dificuldades com relação a essa chuva. Pode ser que chova em um ponto da lavoura, em outro não chova muito. Então não é uma previsão de chuva do jeito que a gente gostaria, né, generalizada para todo mundo que precisa. É uma chuva mais pontual, isolada e que vem com acumulado aí na casa dos 30 até 40 milímetros. Espero que já ajude as lavouras. Agora a gente vai para uma pergunta lá na Serra Fluminense, Teresópolis. Essa pergunta eu não recebi no YouTube, eu recebi aqui no Instagram. Foi o Eduardo Luiz Guimarães. Ele: boa tarde, moro na região serrana do Rio e queria saber como vai ser o outono de uma forma geral aqui na região serrana. Bom, Eduardo, vamos ver como é que ficam, né, já os próximos dias aí na região serrana do Rio de Janeiro. Com a passagem dessa frente fria até o fim da próxima semana, tem previsão de chuva forte, com volumes aí que podem ultrapassar a casa dos 70 milímetros na região serrana do Rio. A gente vê essa realidade para Petrópolis, Teresópolis, na região de Nova Friburgo. Com a passagem do sistema frontal, a gente deve ter a água do oceano, a umidade que vem da região, contribuindo para a formação de instabilidades no estado do Rio de Janeiro. Então tem previsão de chuva forte aí nesse comecinho, né, da estação de outono. E para comentar como é que fica o resto do outono para você, eu trago esse mapa, né, de chuva, anomalia de chuva, chuva com relação à média, previsto para os meses de abril, maio e junho, pelo modelo climático CFS V2. O modelo enxerga grande parte do centro-sul do Brasil, e isso inclui a maior parte do estado do Rio de Janeiro, com o outono, de forma geral, fechando com chuva acima da normalidade. A gente vai ver que tem essa chuva agora no final de março, comecinho de abril. Vamos ter áreas de instabilidade ao longo do início do mês de abril, favorecendo mais chuva aí na região do Rio de Janeiro. E a tendência é de que cada vez mais essas instabilidades diminuam. Só que o que os modelos enxergam é que esse comecinho de outono ligeiramente mais úmido, com mais instabilidades no Rio de Janeiro, deve favorecer para que a estação como um todo feche com chuva acima da média normal climatológica. E com relação às temperaturas para este outono, diferente do ano passado, quando tínhamos o El Niño aquecendo a atmosfera, esse ano temos a neutralidade. Portanto, a expectativa é de que a região serrana do Rio de Janeiro registre mais frio com maior frequência, o que é mais dentro da normalidade. Lembrando que ano passado tivemos frio abaixo da média normal, tivemos menos ondas de frio. Esse ano, como a gente vem batido nessa tecla, vai ser um pouquinho diferente, tá bom? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria agradecer imensamente a atenção de todos vocês.
E hoje eu queria deixar um muito obrigada de forma especial a todos os nossos agricultores, a todos os nossos profissionais da saúde que estão lutando pela gente e, aliás, a todas as pessoas que têm saído de casa ainda para trabalhar nos serviços essenciais pelo país, tá bom? Agradeço muito a perseverança de todos vocês por estarem lutando pela gente nesse momento. A gente também continua trabalhando aqui de casa, né? Lembrando que a meteorologia não para. E é muito bom poder estar aqui com vocês conversando ainda, mesmo em meio a essa crise. Que todos nós passemos por isso muito rápido e que a gente possa se recuperar ainda mais rápido dessa situação, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, tenham todos um ótimo final de semana, claro, né? Dentro da medida do possível e dentro de casa, se possível. É isso aí, até o próximo vídeo, um grande abraço!